tô achando mega divertido que vários de vocês estão descobrindo finalmente que o Waite odiava todo mundo. Ele simplesmente não se dava bem com ninguém e, mais do que isso, ele falava mal de todo mundo nos livros dele. Vocês pegarem, por exemplo, um livro que é super básico, que é esse aqui, A Chave do Waite, né, a chave pictorial que eu sempre falo pra vocês, ele fala mal de todo mundo. Ele fala que tá todo mundo errado. Então, assim, ele fala que o Papus era burro, ele fala mal do Levi, ele fala mal de todo mundo. Mais legal do que isso é que quando você vai ver a história, né, da ordem, ele, mais do que todos, eu tenho a impressão de que ele odiava o Crowley, né? E o Crowley odiava ele de volta. Então, a briga deles era uma briga que era mega engraçada. Pelo menos eu acho engraçada. Eu acho que talvez pra eles não fosse tão engraçada. Mas, assim, o Waite, ele fazia as coisas e o Crowley, ele meio que odiava tudo que o Waite fazia, mas ele copiava. É muito, muito engraçado isso. Mas o Crowley chega a ponto de escrever um obituário pro Waite, sendo que o Waite estava vivo. Então, assim, ele publica num jornal da época um obituário pro Waite e, se não me engano, estava escrito "Waite has gone to hell. Soon he'll start to smell", que quer dizer, o Waite foi pro inferno, logo logo ele vai começar a feder. Então, assim, era uma provocação, mas era uma provocação entre eles que era quase que quinta série, né? Era isso que é engraçado entre eles. Mas o Crowley, ele tinha outros problemas, né? Tem um carinho muito grande pelo Crowley também, porque a primeira foto que eu vi do Crowley é aquela foto super famosa, que eu não sei porquê, eu não sei se é da minha cabeça ou se é real, mas eu sempre acho que ele parece o Ozzy, né? E eu era apaixonada pelo Ozzy quando eu era novinha. Não apaixonada de, nossa, eu amo o Ozzy, mas apaixonada porque eu sempre fui metaleira, né? E aí eu adorava o Ozzy. E foi assim que eu conheci a ordem. Daí eu fui pesquisar, né, a respeito do Crowley. E ele era doidão. Era um negócio, assim, muito... Tipo, se vocês não conhecem quem é o Crowley, ele não tem, assim, como explicar muito quem era o Crowley sem dizer que ele era uma pessoa extremamente inteligente. Eu sempre achava que ele tinha TDAH, mas provavelmente ele não tem TDAH porque ele usava coca. E eu descobri que... coca não faz diferença para quem tem TDAH. Não descobri usando, porque eu sou muito puritana e eu não uso essas coisas, mas, assim, é porque eu vi um vídeo no TikTok falando isso. Eu sempre me identifiquei demais com o Crowley, eu sempre achei ele muito doidão e muito, assim, fora da caixinha. Ele sempre, enquanto o Waite era muito mais caixinha, mas um caixinha metódico que... Enquanto o Waite, ele saía fora da caixinha, mas seguindo um metódico, né? O Waite, ele pensa de uma... Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso. O Waite, ele é um autista Sheldon. O Crowley é o autista muito doidão. Então, assim, se pudessem fazer testes naquela época, eu tenho certeza que os dois eram autistas. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma. E... eles eram muito doidos, os dois. E o Crowley, o comer cocô é o... Se vocês não sabem dessa história, procurem essa história. Aliás, o Crowley, ele foi até empurrado da escada. Ele devia ser um briguento muito chato. Eu não sei se ele era briguento ou se ele só falava as coisas na cara das outras pessoas, porque ele era autista Sheldon, né? Então, e aí ele tava, na época, tava entre ele e o Yates, né? O controle da ordem. E aí eu acho que o Yates se fica de saco cheio e ele dá um chute no Crowley e o Crowley cai da escada. Essa é a história dos dois. Mas, enfim, só pra vocês terem uma ideia de que, assim, o Waite devia estar, assim, por aqui, o Crowley também, né? O Crowley não devia ser uma pessoa muito fácil, né? Mas eles se odiavam. E os dois se odiavam, assim, mutuamente, mas o Waite também odiava todo mundo. Então, né? É isso. Então, se vocês estão descobrindo agora que o Waite odiava todo mundo, o Crowley também, eu acho que odiava muita gente. Ele não se dava muito bem com muita gente, não.
Acho que isso é muito comum no nosso meio. A gente não gostar de muita gente, né? A gente tem... Mas o problema deles era muito de ego, né? Então eles tinham um ego muito inflado também. A gente consegue perceber isso. Inclusive o Waite, ele tinha um pseudônimo que ele escrevia e aí ele se autocitava, né? E ele concordava com o próprio pseudônimo. O Waite era muito figura, mas é isso. Então, divirtam-se lendo essas coisas e divirtam-se estudando essas doideiras deles, porque tipo, é muito engraçado. Eles são, assim, é tipo um clube do Bolinha quinta série. É muito engraçado, gente, é muito engraçado.